Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Alves do Programa Dev e no vídeo de hoje nós vamos começar o módulo de orientação a objetos com Java. Nos vídeos anteriores nós vimos bastante sobre a sintaxe básica do Java, de como criar variáveis, como criar métodos, alguma coisa mais a respeito também de estruturas condicionais, né? If, else, laços de repetição com for, while, do while. E agora nós vamos começar o módulo de orientação a objetos. Vai ser dividido, não dá para fazer, acho que é um tema extenso, então não dá para fazer tudo num vídeo só. Então vou dividir em algumas partes, e espero que não muitas também, mas como essas aulas, esses vídeos, eles estão sendo gravados sob demanda e conforme eu vou gravando, eu vou vendo o tempo que ele vai ficando, muito provavelmente eu vou dividir em algumas partes para não ficar muito cansativo para vocês. Tá certo? Se ficar alguma dúvida, pode ficar à vontade, deixa nos comentários, eu respondo na medida do possível. Aproveita também, já se inscreve no canal, ativa as notificações para quando os outros vídeos forem lançados, vocês receberem as notificações. E é isso, galera. Vamos para a explicação agora. Bom, então, pessoal, para a gente começar a entender orientação a objetos e como ela funciona no Java, como o Java implementa orientação a objetos, a gente precisa entender que a orientação a objetos ela é fundamentada nesses quatro pilares. Então, encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo. A gente vai ver cada um desses pilares com calma, mas antes mesmo da gente começar a ver esses quatro fundamentos da orientação a objetos, tem uma coisa que é importante a gente ver e entender, até mesmo para a gente entender a sintaxe do Java, que é a classe. A gente tem que entender o que é uma classe e por que ela é tão importante para quando a gente trabalha com objetos. Então, seguindo aqui o texto, a classe é uma estrutura que guarda dentro dela dados, que nós chamamos de atributos, e ações, que nós chamamos de método, que algum modelo dentro do programa deve ser responsável. Bom, então para a gente entender isso, um pouco antes da gente começar a ver o código, pensa que a classe ela é uma estrutura de dados, onde nós vamos ter os dados dentro dela, que a gente chama de atributo, e ações, né, métodos, coisas que aquela classe deve ser responsável. Então vamos pensar aqui, vamos supor que a gente trabalha num sistema de recursos humanos e basicamente a gente vai fazer contratação de funcionários. Não só contratação de funcionários, nós vamos lidar com todas as rotinas que incluem um funcionário. Então a gente contrata um funcionário, dá férias para o funcionário, faz cálculo de ponto, faz demissão, faz pagamento. Então vamos entender, um funcionário, o que ele tem dentro dele? E agora pensando no mundo real. Funcionário é uma pessoa, então ele vai ter um nome, ele tem um endereço, e aí são coisas que são relevantes ao programa, né, de recursos humanos. Então o nome, o endereço, os dependentes do funcionário, o cargo desse funcionário, o salário dele, a jornada de trabalho que ele tem, que horas que ele tem que entrar, que horas que ele tem que sair, para eu saber se ele está atrasado, se ele compensou horas, se ele fez hora extra. Então, isso tudo seriam os atributos de um funcionário. E também eu tenho as ações que um funcionário é capaz de fazer e as ações que eu quero que um funcionário seja capaz de cumprir, ou as rotinas que eu quero rodar em cima de um funcionário, para exemplificar melhor. Então eu quero que um funcionário bata o ponto, eu quero que o funcionário faça a opção do plano de saúde, eu quero que o funcionário receba o pagamento. Tem várias rotinas que eu quero rodar em cima dele. Então vamos entender que a gente vai ter uma classe funcionário com os atributos, que é nome, endereço, salário, cargo, outras coisas, e as ações, que seria bater o ponto, efetuar o pagamento, fazer o cálculo de horas extras. Então a gente vai ver isso agora no código para ficar um pouco mais claro o que é essa estrutura de dados que é a classe e como que nós trabalhamos com ela no Java. Então, olhando aqui para o nosso projeto, eu criei um pacote aqui, uma pasta chamada funcionário, e eu vou criar uma classe dentro dela chamada funcionário. E aí vale a pena a gente entender qual que é a sintaxe para a gente criar uma classe no Java. O que é obrigatório para quando a gente trabalha com classe, para a gente identificar que é uma classe do Java, é a palavra reservada class, seguida do nome da classe. O nome da classe tem que ser o mesmo nome do arquivo que a gente criou, do arquivo .java. Então nós criamos um arquivo chamado funcionário, o nome da classe tem que ser funcionário.
Essa parte onde está escrito public, não se preocupa agora que daqui a pouquinho a gente vai entender. E aí vamos colocar os atributos que nós falamos que um funcionário tem. Então, o funcionário ele vai ter um nome, que vai ser do tipo string, que é o texto. Ele pode ter também uma matrícula. Ele pode ter a idade dele, que eu vou definir como um int, um tipo numérico. E ele pode ter também o salário, que eu vou definir como um long, na verdade. E pronto. Esses são os atributos que eu tenho do meu funcionário: nome, matrícula, idade e salário. Um funcionário ele pode ter muitas outras coisas, mas aí vai depender do que a sua aplicação faz. Para esse nosso exemplo, isso já basta. E o que eu quero que um funcionário seja capaz de fazer? Quais métodos eu quero que um funcionário seja capaz de efetuar? Então vamos pensar aqui bem do básico, onde eu quero só calcular o salário do meu funcionário. Então esse método vai me devolver um long, que é o tipo do salário, e eu passo o nome dele, o calcula salário. E ele vai só me retornar o salário aqui, não vai fazer nenhuma conta, mas se precisasse fazer algum cálculo realmente, alguma coisa mais estruturada, alguma coisa mais complexa, seria aqui. Então tudo bem, agora eu tenho criado a classe funcionário. Isso aqui não é um funcionário propriamente dito, um objeto funcionário. Quando nós estamos trabalhando com orientação a objetos, isso não é um objeto ainda, isso é uma classe. Então é uma estrutura de dados, é um modelo só. É como se fosse um molde. Para minha aplicação, todo funcionário precisa ter um nome, uma matrícula, uma idade, um salário, e ele tem a ação, que é o método de calcula o salário dele. É isso que ele faz. Mas ainda nós não temos um funcionário realmente criado, um objeto funcionário. E para a gente criar um funcionário, eu vou vir aqui na nossa classe main, que é a nossa porta de entrada, e aqui eu vou criar um funcionário. Então, um funcionário. E para eu criar, então aqui eu só tenho uma variável do tipo funcionário, ainda não é a criação de um funcionário, não tem um objeto funcionário criado. E para eu criar um funcionário, eu uso a palavra new, a palavra reservada new, e aí eu passo para ela o que eu estou querendo que seja instanciado, que no caso é um funcionário. E pronto, agora sim eu tenho um funcionário criado. Essa é a sintaxe que cria um funcionário, new e o nome da classe, e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e isso já é um funcionário criado em memória. E aí eu atribuí essa instância de funcionário para a variável funcionário, que tem que ser do tipo funcionário. Pronto, agora eu tenho um funcionário criado e eu quero fazer o uso do método calcula salário. E como que eu faço isso? A partir da minha variável funcionário, que ela aponta para uma instância de funcionário, quando eu utilizo o operador ponto, eu tenho acesso ao que a classe funcionário expõe. Então a gente definiu aqui na nossa classe funcionário que ele tem o nome, matrícula, idade, salário e o método calcula salário. Então, a partir do ponto, eu poderia acessar esses atributos e esses métodos. Porém, quando eu tento chamar o calcula salário, eu não consigo. O compilador, ele reclama. E aí ele reclama por quê? Ele reclama porque o método calcula salário, ele diz que não é público. E aí por que isso acontece? Isso acontece devido ao encapsulamento. O encapsulamento, como a gente viu no começo do vídeo, é um dos pilares da orientação a objeto. Mas o que significa encapsulamento propriamente dizendo? Encapsulamento é a capacidade que eu tenho de esconder algumas coisas no meu código. Então, quando a gente tentou acessar o método calcula salário, ele não estava público, ele não estava exposto. A mesma coisa iria acontecer se a gente tentasse acessar qualquer um dos atributos. Se eu tentasse chamar o funcionário ponto nome, funcionário ponto salário, qualquer coisa que seja, ele também daria o mesmo erro que deu no calcula salário. Por quê? Porque esses atributos, esses métodos estão encapsulados. Mas o que faz com que ele seja encapsulado, na verdade? Isso se dá graças aos modificadores de acesso. No Java, nós podemos marcar as classes, os atributos e os métodos como sendo encapsulados ou não. E quem vai fazer essa distinção são os modificadores de acesso. Então, dependendo do modificador de acesso que eu usar, eu escondo ou exponho alguma coisa dentro de uma classe. E no Java, nós temos 4 modificadores de acesso. O primeiro, que você já viu quando nós criamos uma classe, é o public. Então, voltando para o código, a gente vê que na declaração da classe funcionário, ele tem esse public na frente. E o que isso significa? Significa que a classe funcionária ela está visível
para qualquer parte do meu código poder instanciar e usar uma referência do tipo funcionário, da classe funcionário. Se ele não tivesse com esse public na frente, se ele tivesse vazio, ele ainda assim teria um outro tipo de modificador, que a gente vai falar ainda dele, mas para a gente entender, só foi possível a gente instanciar o funcionário na classe main porque a classe funcionário ela é public. Se eu retirar o public aqui, ele já dá problema de compilação. Ele já aqui não aparece, né? Mas se você colocar o mouse em cima, o próprio IntelliJ ele acusa que o funcionário, ou a classe funcionária não é pública. Então ela não consegue ser acessada fora do pacote. E aí a gente vai entender o que isso quer dizer. Mas então a gente entende que se a gente colocar o modificador de acesso public, a gente começa a ter acesso às coisas. A gente tem acesso irrestrito aos atributos, às classes e os métodos. Então, para a gente fazer o calcula salário ser visível, bastaria eu colocar public. E pronto, agora o método calcula salário é visível fora da classe funcionário, ele já é visível. Então eu consigo rodar aqui, se eu pedir para executar esse programa, ele executa sem problema. Ele não vai aparecer nada no console porque a gente não está fazendo uso do retorno, não está colocando para ele imprimir no console e nem usando em nada. Mas ele já é acessível, eu já consigo pegar. Se eu quiser atribuir até mesmo para uma outra variável, eu consigo. Eu defino aqui o salário e aqui agora eu posso até passar para um sysout ou qualquer coisa que eu queira. E aí se eu mandar executar, aí ele executa, retorna a zero, porque a gente não definiu nada no salário, ou a variável salário dentro da classe funcionário, ela não tem valor nenhum atribuído. E como a gente já falou nas primeiras aulas, os tipos que são primitivos, eles já têm um valor default, já tem um valor padrão. E os valores numéricos, os tipos numéricos como long, int ou double, eles começam com zero. E aí até vale ressaltar os tipos classe, objeto, né, como é o string, se você não definir nenhum valor, ele vai ser null, né, vai ser uma referência para nada, uma referência vazia. O segundo modificador de acesso que a gente vai ver é o private. O private ele é o oposto do public. Se no public, quando a gente declara alguma coisa como tendo um modificador de acesso public, ele tem acesso a qualquer ponto da aplicação, em qualquer lugar você consegue usar, o private é o oposto. Quando você define alguma coisa como private, ele não tem mais acesso nenhum a não ser aonde ele foi declarado. Então, voltando aqui para o código, e aí entrando na classe funcionário, se a gente definir o método calcula salário como private, ele já para de compilar, porque aqui ele já não vai ser mais visível fora da classe, ele seria visível somente dentro. Então, se eu tivesse um outro método, digamos que essa rotina de calcular salário, ela seja uma rotina que eu não quero expor. É algo que eu quero só usar como um método auxiliar de uma outra função. Onde, por exemplo, eu teria uma função que imprime o salário. E aí, para eu imprimir o salário, eu precisava calcular o salário. E é só um exemplo bobinho, mas ele serve aqui para esse caso. E aí eu consigo chamar o calcula salário. E aqui ele é visível, ele não reclama, o compilador ele permite. E aí aqui eu altero para ele chamar o imprime salário e aqui continua funcionando normalmente. Então é uma tática, uma técnica muito comum você ter dentro de classes métodos que são auxiliares, até mesmo para você quebrar o método em métodos menores, né? Não ficar uma coisa difícil de entender, até mesmo mais fácil de você poder dar manutenção ou mudar, implementar novas coisas no futuro. Você quebra em pequenos métodos e o que você não quer expor você deixa como private e fica sendo usado somente dentro da sua classe. E uma outra coisa que é bom a gente já explicar aqui é essa palavra reservada diz, que eu usei para fazer a chamada do método calcula salário. A gente usou o operador ponto, tanto aqui quanto no nosso método, né, na nossa função principal, no método main, onde através do ponto eu consigo chamar os atributos e chamar os métodos dentro da classe funcionário. E o diz, ele funciona quando eu preciso referenciar alguma coisa dentro da minha própria classe.
O diz, ele é uma referência, é uma forma que eu tenho de usar coisas internas. Então, o diz referencia a ele mesmo. Então, quando eu estou chamando o diz aqui, eu estou falando que é algo, eu quero usar algo que é dentro da classe funcionário. E quando eu tiver o objeto funcionário, é daquela instância que eu quero usar. Pode ficar meio abstrato agora, mas faz sentido aqui nesse exemplo. A gente usa o diz, eu quero chamar o calcula salário. Então, dentro do objeto, quando eu tiver um objeto funcionário, eu quero que daquele objeto funcionário eu chame o método calcula salário daquela instância. Eu posso usar assim também, sem chamar o diz. Ele vai funcionar também, porque a gente não tem outro método calcula salário. Mas o diz ele é muito importante quando a gente tem conflito de nomes. Então imagina que nesse método imprime salário, eu também recebesse por algum motivo uma variável chamada salário. Ele vai reclamar porque aqui na classe main, né, ele está usando, então eu vou só remover por enquanto. Então imagina que no método imprime salário eu recebo um salário. E por algum motivo eu preciso imprimir o salário. É um exemplo bem besta aqui que eu tô fazendo, mas é só para você entender a diferença do diz e como que ele resolve esse tipo de problema. Só que eu quero imprimir o salário, tanto o da que eu estou recebendo, quanto o salário que o funcionário já tem. E como é que eu vou fazer isso? Porque você pode perceber que a partir desse momento que eu estiver fazendo essas duas chamadas para ele imprimir o salário, ele não vai estar imprimindo o salário da classe funcionário, e sim a variável salário que o método recebeu. Então a gente pode até exemplificar aqui fazendo o uso dela. Então se eu chamar o método imprime salário e passar mil e pedir para ele imprimir, o que vai acontecer? Ele vai imprimir duas vezes o 1000, porém, a gente sabe que essa variável salário da classe, como a gente não passou nenhum valor para ela, ela é zero. Então, ela não está sendo impressa, está sendo impressa duas vezes a variável salário que a gente passou para o método. Então, como que a gente resolve? A gente resolve falando, olha, eu quero usar a variável salário da classe funcionário. Então, o diz vai servir para isso. Então, diz.salário, ele indica que é a variável salário da classe funcionário e não a variável salário que foi passada no método. Então, se eu executar de novo aqui a aplicação, aí agora ele imprime 1000, que é o que eu passei como argumento no método imprime salário, e zero, que é realmente o valor da variável salário da classe funcionário. Então o diz ele serve para isso, ele serve para referenciar coisas internas, coisas da própria classe. Mas quando não há conflitos de nome, você pode chamar sem passar o diz que o compilador vai entender. Então se esse método aqui não tivesse passando um salário, uma variável chamada salário, deixa eu tirar aqui para ele parar de reclamar, ele já ia entender que o salário daqui é a variável salário, porque não existe dentro desse método, dentro do método, dentro da classe, nenhuma outra variável chamada salário. E aí fica o diz, fica o uso opcional. Bom, pessoal, vou dando uma pausa aqui no vídeo, ele já ficou um pouco mais extenso, até mesmo para esse conteúdo não ser cansativo para vocês. E na segunda parte nós vamos ver o restante dos modificadores de acesso e os construtores no Java. Até lá!